Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, aqui é o pastor Samuel. Vamos meditar hoje no Salmo de número 3, um salmo em que Davi nos ensina como devemos passar pela angústia, né? Devemos confiar em Deus, devemos orar e deixar com que Deus resolva os nossos problemas. Salmo de número 3, abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o seu povo. Amém. Para nós entendermos esse salmo, nós temos que pensar no contexto em que ele foi escrito, né? Lembrando que a palavra salmo significa cântico, né? O livro de Salmos é o inário do povo de Israel. E Davi era músico, ele compôs vários dos salmos, né? Davi tocava harpa e ele compôs vários desses hinos que aqui estão. Esse hino foi composto num momento de muita aflição, em que o próprio filho de Davi, Absalão, se levantou contra ele e Davi teve que fugir do seu palácio para não ser morto pelo seu próprio filho. Toda essa história que o rei Davi viveu nos leva a uma reflexão sobre as consequências do pecado. Embora Davi tenha alcançado o perdão, porque ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, muitas das consequências do seu pecado ficaram, né? Todo mundo conhece o pecado de Davi, quando ele adulterou com Betseba, e depois, para esconder o seu adultério, ele primeiro tentou fazer com que Urias, o marido dela, ficasse com ela para que pensasse que o filho fosse dele. Como Urias se recusou, ele estava numa guerra, ele se recusou a dormir com a sua esposa, visto que os seus irmãos estavam em guerra, ele não se sentiu bem de estar naquela situação, quando era tempo de guerra. Então Davi colocou ele no lugar mais perigoso da batalha e ele morreu. Quando Natã contou a Davi sobre o seu pecado, sobre a sua maldade, ele se arrependeu. Deus disse que ele não morreria, mas a espada não sairia da sua casa. Então Deus retirou a condenação eterna. Davi não ia morrer, Davi não vai para o inferno por esse pecado, mas ele sofreria dentro da sua própria família. E foi o que aconteceu, né? Davi teve várias esposas, era um costume da época, e um dos seus filhos, né, chamado Amnon, que era o primogênito, ele se apaixonou por uma irmã por parte de pai, que era Tamar, e que era filha da mesma mãe e do mesmo pai, que era Davi, né, que é Absalão. E esse homem, né, de maneira torpe, abominável, ele não ouviu o conselho da palavra de Deus, mas ouviu um conselho de um parente, dizendo que ele era filho do rei e deveria ter tudo o que ele precisava. E aí ele abusou da própria irmã e Absalão ficou indignado com aquilo, esperou o momento certo para se vingar e matou o próprio irmão. E Davi, ao invés de condenar seu filho Absalão à morte, levou ele para o exílio. E ele ficou um tempo longe e depois voltou. E quando Absalão volta, Absalão começa a fazer uma campanha para assentar no trono e tirar Davi. As pessoas, quando iam até o rei para que uma causa fosse julgada, lembrando que naquela época os reis também eram juízes, né? Absalão falava: olha, sua causa é justa, mas não tem ninguém que te ouça. Quando eu for rei, eu vou te ajudar. E ele agradava o povo, abraçava a todos, e assim ele foi conquistando a confiança
de várias e várias pessoas, e assim foi crescendo o número de pessoas que começaram a ficar insatisfeitas com o governo do rei Davi, até que a situação, né, ficou tão difícil que Davi percebeu que se ele não fugisse do seu palácio, ele poderia morrer. Então Davi fugiu. Davi foi, na verdade, acusado de que Deus não estaria com ele. Teve até um descendente de Saul que jogou pedra em Davi, chamou Davi de assassino e falou que Deus estava cobrando o sangue de Saul e da sua família, o que não é verdade, né? Davi, pelo contrário, poupou a vida de Saul. Deus colocou a vida de Saul por 3 vezes na mão de Davi, e Davi poupou a vida de Saul, né? Saul perdeu o trono porque Deus o quis, não porque Davi conspirou contra ele. Mas nesse momento Davi foi acusado até de pecados que ele não cometeu. Então fica aí a reflexão, hein, irmãos? Deus nos perdoa, Deus nos livra do inferno, mas muitas vezes as consequências do nosso pecado ficam. E Davi estava diante de uma situação difícil. O pecado nos coloca em situação difícil, né? Perder o trono, significaria morrer pela mão do próprio filho. E fazer guerra representava talvez matar o seu filho. E Davi pediu aos seus soldados, ao seu general, que poupassem a vida do seu filho, que não aconteceu, né? Do seu filho Absalão. Então, meus irmãos, aqui nesse momento de angústia em que Davi estava a ponto de perder seu trono, Davi ele reage de uma forma muito interessante que nós devemos imitar, né? A reação de Davi, ela é uma reação de alguém que confia no Senhor. Ele esteve sempre sereno diante dessa situação. Antes de ir embora, a arca estava indo com ele e falou assim: não, volte a arca para o monte de Sião, deixe a arca lá em Israel, porque se Deus se agradar de mim, eu voltarei para lá. Senão, não voltarei. Então ele estava confiando, Deus vai fazer o que ele desejar, né? Mas a primeira coisa que Davi faz é confiar em Deus. Ele fala: Senhor, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, e muitos estão dizendo que Deus não está comigo, que não há salvação para mim em Deus, ou seja, Deus me abandonou e agora vai vir o juízo. Mas ele diz: Tu, Senhor, é o meu escudo. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus não dá o que a gente merece, né? Todos nós merecíamos o inferno pelos nossos pecados, mas Deus é tão misericordioso que não nos dá o inferno. Ele é tão gracioso que nos dá o que não merecemos, que é o céu. Então Davi faz de Deus o seu escudo. Eu vou confiar em Deus. Irmãos, decida confiar na bondade de Deus. Quem vai decidir o seu destino não são os homens, não são milhares de pessoas, não importa o número. Se você estiver com Deus, Deus mais um é maioria. Quem está com Deus vai vencer, não importa. Então Davi, ele não teme, ele mostra de novo a sua confiança, a sua coragem em Deus, quando ele diz: não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, porque o Senhor é o meu refúgio. Então confia no Senhor, irmãos, não importa a situação. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Davi, ele ora, irmãos, use a oração como uma arma. Ele faz uma oração em voz alta, ele diz: com minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. E Davi sentia a presença de Deus, Davi sentia que Deus estava com ele. E ele diz: eu deito e durmo porque o Senhor me concede. Como é possível dormir em meio a uma situação de tanta angústia, né? Irmão, já passei dificuldade, já passei problemas, a gente passa, às vezes a gente que é chefe de família, problemas no emprego, problemas em pagar as contas, e eu me lembro já um tempo da minha vida que eu deitava e não conseguia dormir, tamanha era a preocupação. E Davi, em meio a essa turbulência, em meio a essa situação difícil, ter que deixar sua própria casa, fugindo do seu próprio filho, com perigo de morrer, com milhares de pessoas contra ele, ele fala: eu deito e durmo. Ele conseguia dormir, já era a resposta do Senhor, o Senhor lhe dava tranquilidade. Amém? Eu não sei qual o problema que você passa,
mas eu sei que você pode reagir como Davi. Amém? Faça do Senhor o seu escudo, não tenha medo e ore ao Senhor, clame ao Senhor. No fim, o Senhor restituiu o trono a Davi. Infelizmente, ele perdeu seu filho, ele chorou muito por isso, mas o Senhor o livrou de morrer na mão do seu próprio filho. Amém? Vamos fazer uma oração. Se você está passando um momento de angústia, clame ao Senhor com sua voz. Senhor meu Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Venha ser o nosso escudo, o nosso castelo forte. Dai-nos, Pai, confiança em Ti, que possamos ter a coragem que Davi teve, que possamos ter a confiança em Ti que o Teu servo teve, Pai amado. Dai o sono àquele irmão que está angustiado, livra do mal, perdoa, desfaz as obras do inimigo e dai-nos vitória, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.